Bem, pessoal, boa noite. Chegamos na nossa última aula para o curso de administração da nossa disciplina de seminários avançados. O intuito de fazer essa disciplina com plano de fundo com a área da informática é porque, na verdade, a estruturação de que um seminário depende, ela se vale muito de ferramentas que, dentro da informática, auxiliam para poder fazer a apresentação. Porque o seminário é nada mais nada menos do que a preparação para a apresentação de trabalhos científicos, ou seja, TCCs, trabalho de conclusão de curso. Diante disso, na aula de hoje, nós vamos apresentar os elementos que são importantes para que nós possamos ter um melhor desempenho na aplicação e execução de seminários. Vamos escolher aqui trabalhar em cima do artigo de um professor que ele é referência nessa área de educação, que é o professor Marcos Antônio de Abreu. Então, diante disso, ele tem uma publicação de um artigo que é muito interessante para que nós possamos ver, diante de toda a estruturação necessária e a execução, para que nós possamos lograr êxito diante disso. Ao final, nós veremos a utilização justamente de recursos tecnológicos para melhor aplicação, ou seja, de nós podermos formatar através de uma padronização diante desse escopo, ou seja, dessa zona de visualização, que é um seminário, nós possamos, obviamente, transmitir de forma fidedigna a mensagem que nós queremos. Então, vamos lá, pessoal. Gostaria que vocês pudessem olhar um pouco a apresentação desse trabalho, que fala justamente a importância de nos prepararmos para executarmos atividades acadêmicas ao longo da nossa vida estudantil no ensino superior e de pós-graduações, mestrados e doutorados. O que é interessante destacar é, primeiramente, identificarmos o que é um seminário. Bem, o seminário é uma dinâmica que visa discutir um determinado assunto, debater, onde aquele que irá apresentar irá destacar posicionamentos perante um tema. Então, aqui diz, dinâmica de estudo é um grupo a partir da proposição e da discussão de um tema. O estudo envolve apresentação e plateia. Requer preparo prévio, coleta de material bibliográfico acerca do tema, leitura, redação, metodologia de apresentação oral. Bem, qual é a finalidade do seminário? Aprofundar um tema. Há de se discutir que no ensino acadêmico nós temos, obviamente, a oportunidade de debater diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, ainda que nós tenhamos um ponto de vista já existente, vamos imaginar quando nós falamos de aplicação de uma lei. Eu vou ter um entendimento A, mas muitas das vezes vou ter um entendimento B. Vamos chamar isso de jurisprudência ou então de interpretação majoritária, ou seja, por uma maioria, e minoritária. Mas, independente disso, nós temos a oportunidade de perceber que um determinado tema ele podem ter duas visões e elas vão poder ser discutidas, onde, através de elementos científicos, nós podemos argumentar. Então, a oportunidade de aprofundar esse tema através do quê? De um debate. Nós vamos socializar o conhecimento, despertando o interesse do qual, por vezes, a forma que nós enxergamos determinado ponto, ainda que tenha o mesmo norte, ela tem muitas das vezes um detalhe que outras pessoas que têm o mesmo entendimento ainda não assim tocaram, ainda assim não expressaram. Imagine como se você estivesse apresentando uma história que tem dois pontos de vista. Ainda que um grupo tem o mesmo ponto de vista, alguns detalhes vão ser fundamentais para que você possa, sim, causar e aguçar o interesse de outras pessoas na discussão do referido tema, estimulando a participação e tornando o estudo de forma que tenha um prazer em nós procurarmos continuamente nos aprimorarmos. Como é que se dá a organização de um seminário? Bem, se dá diante de uma hierarquia de orientação, ou seja, da eleição, ou seja, da escolha de um coordenador, do qual irá orientar, obviamente, a execução futura daquele trabalho. Existe a participação e compreendimento de um grupo, uma vez que
Nós temos que entender que um seminário não se faz, por vezes, só com uma pessoa. Principalmente na fase de graduação, nós temos que entender que o seminário é feito em grupos. Lógico, é um preparo futuro para trabalhos de conclusão de curso. Mas esse preparo, ele parte do princípio que nós vamos estar sempre nos relacionando com pessoas, onde a definição do tema é a criação de uma estrutura e tópicos. Vamos imaginar que dentro da administração, nós vamos ver uma forma de poder empenhar uma determinada solução para o ambiente empresarial. Então, o que nós temos que perceber? Que, por vezes, a forma de você implementar a execução de uma determinada atividade empresarial, ela pode ser aperfeiçoada. Então, para que você possa se deixar entender, é interessante que nós possamos delimitar um tema, ou seja, qual é o assunto específico que nós vamos tratar, bem como estruturar um caminho para que nós cheguemos a um raciocínio lógico, ou seja, criação de uma estrutura de tópicos, onde causará por conta disso a elaboração de um roteiro de trabalho. De uma forma em que, diante da elaboração desse roteiro, nós vamos poder adequar às pessoas o entendimento do que seria a nossa visão, do que seria ao que nós estamos querendo defender diante daquela temática, onde, diante de um determinado grupo, nós temos que dividir tarefas, ou seja, nós temos que entender que todos não falarão sobre a mesma coisa, ainda que o objeto de estudo seja comum. Costumamos dizer que um seminário, ele é o mesmo assunto para todos, onde cada um vai ficar empenhado sobre uma determinada parte, mas que todos têm que ter o domínio por completo. Mas é interessante sabermos que nós precisamos delimitar a tarefa de cada um. É importante para que, diante dessa dimensão, nós termos, dada essa delimitação de tarefas, de temas, ter uma noção para que nós tenhamos uma ideia de quanto tempo, de mensurar o prazo para que nós possamos iniciar e entregar o trabalho por completo. Onde, diante de toda essa estrutura, nós vamos começar a imaginar quais são os recursos que nós vamos utilizar para podermos coletar as informações e também para podermos apresentar essas informações que foram coletadas, organizando-as de uma forma do qual essas informações, por vezes, elas ficam aleatórias, mas diante dessa discussão e estruturação do tema, nós vamos organizar para que elas sejam estruturadas através de uma apresentação plausível, ou seja, uma apresentação que seja palpável ao entendimento de alguém que não tem a sua visão, que não teve o conhecimento prévio, mas diante da apresentação ele possa entender a sua visão sobre aquele tema. É importante que, diante disso, haja necessidade de criar encontros entre os participantes e assim para que possa ter a apresentação do seminário. Quais são as etapas de um seminário? Bem, as etapas do seminário, ele é necessário para que nós tenhamos a ideia da distribuição de programação à plateia, ou seja, nós precisamos, desde o início, no início da etapa inicial, mostrar a visão geral do seminário. Qual é o objetivo do seminário? Porque se muitas das vezes nós fizermos a apresentação simplesmente já iniciando com as partes, as pessoas elas não vão entender a relação dos pontos. Como assim? Vamos imaginar que nós vamos, por exemplo, estabelecer diante da parte final, da parte inicial, pontos. Eu vou ter o ponto A, eu vou ter o ponto B e eu vou ter o ponto C. Na parte inicial, você vai literalmente relatar quais são as partes da sua apresentação. E, de uma forma bem sucinta, você vai poder dar orientação geral, sem fazer a apresentação, e quando você informar para eles, eles vão poder entender quando vai iniciar o ponto A, para poder terminá-lo e depois iniciar o próximo tópico. E ele vai saber o que esperar, tendo um ponto de conexão. É como se você estivesse no início, colocando pontos. No decorrer do trabalho, você vai afastar esses pontos e começar a preencher através de informações daquelas que vão, obviamente, substanciar a sua defesa, o seu argumento,
a sua tese, aquilo que você vai trazer fundamentos para aqueles pontos iniciais, para aqueles pontos resumidos. Diante da abertura do seminário, é importante destacar que, diante daquele que vai ser, muitas das vezes, não o mais importante, mas aquele que vai orientar a condução, ele possa dar a introdução do trabalho. Ou seja, essa introdução, ela tem como objetivo ter um prazo entre 3 e 4 minutos. Nós temos o desenvolvimento, onde, obviamente, essa análise de cada tópico, desculpe, de um encadeamento lógico e coerente entre os membros, ela varia entre 7 a 10 minutos. Nós temos que entender que a conclusão, isso se baseando, pessoal, em cada tópico, viu? Vamos imaginar que você não vai trabalhar um tópico em 1 ou 2 minutos. Você vai argumentar o tópico, que é uma subdivisão do tema, entre, em média, 7 e 10 minutos, finalizando através de uma conclusão, que é você, obviamente, fechar a ideia daquilo em que você entendeu sobre tudo aquilo, sobre aquela visão do tema. E isso vai gerar uma discussão. Essa discussão é a forma que nós vamos poder consolidar, massificar todo esse entendimento. Qual seria a forma dessa apresentação? Bem, é importante nós entendermos que, para poder apresentar, eu preciso dominar o tema, bem como seus tópicos, ou seja, a visão do todo e a visão de partes. Obviamente, é interessante que, quando nós temos entendimento sobre um determinado conteúdo ou assunto, isso nos deixa diante de uma oratória, de uma fala mais fluente. Imagine você falar de alguém que você não conhece. A probabilidade de você ficar na dúvida, de você ter pausas diante da sua oralidade, ela traz uma insegurança. Então, a fala fluente, ela inicia através do conhecimento prévio, do domínio, do pleno domínio diante daquele tema, diante daquele tópico. E o interessante nós termos a percepção de que a apresentação, ela subjuga a condição de nós já termos nos preparado, onde não é interessante nós fazermos a apresentação com leitura. Há de se destacar que a apresentação ela tem que ser sem leitura de texto ou exposição decorada, ou seja, o que isso quer dizer? Simplesmente eu entrego através da visualização de um slide, de uma apresentação, um texto e faço assim a sua leitura. Durante a fala, nós temos que ter sempre a preocupação com a altivez, ou seja, com o impacto que a nossa voz vai trazer. Porque, por vezes, eu quero que vocês possam analisar, por exemplo, um filme. Acreditem, o filme até pode ter imagem ruim, você consegue assistir, mas se no filme tiver um som ruim, dificilmente você consegue prestar atenção nessa história. Então, o som é muito importante para que nós possamos nos preocupar diante da pronúncia, diante da eloquência e diante da clareza da informação que nós estamos colocando. Nós temos que, obviamente, entender que nós precisamos expor os assuntos dentro da nossa forma lógica. Ou seja, quando nós já estávamos no preparo, nós temos um começo, um meio e um fim. Durante essa estrutura, o meio, que é a parte de desenvolvimento, que vão existir os tópicos, eles vão ter pontos específicos, mas eles não podem ser aleatórios, eles têm que ter conectivos. Eu preciso entender que um ponto vai me levar a outro, para que eu chegue no final a um desenvolvimento de um entendimento por completo. Isso nos mostra que nós temos que priorizar os aspectos essenciais, principalmente nos 5 minutos iniciais. Por quê? Porque uma vez que eu tenho entendido qual é o conteúdo, que eu já passei para os meus ouvintes, para aqueles que estão recepcionando aquele conteúdo, a ideia do meu tema, fica mais fácil eles conseguirem assimilar novas informações e, através destas, entenderem assuntos e conteúdos novos, um posicionamento novo, uma visão nova. É interessante nós entendermos que o nosso corpo fala. Ou seja, nós temos que ter ideia que nós temos que nos preparar sobre as nossas expressões faciais, sobre as nossas mãos, sobre o nosso corpo, nosso tronco, a forma de nós respirarmos. É interessante nós percebermos que nós temos que preparar não só a questão do conteúdo, mas da forma,
não só o aspecto interno da informação, mas o aspecto externo, a embalagem, que é justamente aquele que está apresentando o seminário. Nós temos que prevenir situações que desviam a atenção do público, porque, por vezes, podem existir questionamentos, podem existir circunstâncias que possam desvirtuar a apresentação. Nós temos que estar preparados para isso. E, diante disso, nós precisamos também ter a ideia do tempo. Aqui é uma média. Na verdade, quando nós falamos de 15 a 20 minutos, isso daqui, na verdade, não é algo padronizado. É uma estimativa que, por vezes, diante da aplicação daquele professor da disciplina, ele vai te dar, obviamente, o norte de quanto é o tempo necessário, ok? Postura. Colocar-se de pé, obviamente, entendemos que a apresentação ela é um momento do qual as pessoas vão direcionar a atenção a nós vamos ser aquela válvula emissora, então se nós não nos apresentarmos, vai ficar muito difuso o conhecimento e dificilmente vai ter a mesma atenção do que aquele que está, obviamente, numa posição de poder declarar uma informação, de trazer um posicionamento e que vai, obviamente, convergir com toda aquela temática. Se preocupar com a variação do tom de voz, ou seja, buscar sempre o equilíbrio, optar por frases curtas, nada de tentar estabelecer uma grande comunicação, imaginando que, diante de uma apresentação, o mais importante é o conteúdo. Ou seja, não é a forma que você está apresentando que vai fazer com que a pessoa entenda. A forma, ela só vai trazer um melhor entendimento. Mas de nada adianta você se preocupar com forma se você não traz um conteúdo realmente conciso. Deixar as mãos livres para que os gestos apareçam, olhar para o público, não apenas para uma pessoa da plateia. É interessante nós entendermos que as pessoas se identificam com as outras quando nós possamos olhar olho a olho. Então, procure diversificar, entregue pontos. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de trazer algumas técnicas, mas o que nós procuramos orientar é que, diante de um determinado público, você escolha 3 pontos entre pontos laterais e um ponto central, para que você possa fixar. E com o passar do tempo, vai existir a naturalidade de você poder olhar olho a olho, face a face, e ter uma melhor fluidez diante da apresentação. Inclinar o queixo 90 graus para facilitar a fala, ou seja, nada de falar para baixo, como se você estivesse olhando para baixo. 90 graus o ângulo que você vai ter entre o seu tronco, entre o seu tórax e o seu queixo, uma posição em que você vai estar olhando diretamente para a sua plateia. Ter preocupação com a roupa, porque a sua roupa não pode chamar mais atenção do que o seu conteúdo. Evitar gírias, obviamente, a forma de você se expressar. Vocês estão trabalhando com conhecimentos técnicos. Para isso, nós precisamos nos preocupar com as palavras que nós vamos utilizar. Nada de gírias, nada de expressões coloquiais, a não ser que elas façam parte de um contexto. E, obviamente, sempre se preocupar com empatia. Ou seja, se você é simpático com a pessoa, obviamente você vai ter a probabilidade grande de ter recebido também essa simpatia. Então veja, como o corpo se expressa de forma negativa. Mão nos bolsos, muito preocupado com isso. Dá a ideia que nós precisamos proteger, mão nos cabelos, tenho a intenção de seduzir ou preciso puxar as ideias, mostra insegurança. Rosto inclinado, estou com baixa estima, ou pouco preparado. Braços cruzados, estou sendo ameaçado. Pisar forte, estou inseguro. Veja que aqui tem várias circunstâncias que nós possamos já normalmente fazer, mas precisamos nos preocupar. Será que alguns de vocês estão realizando alguma dessas ações? Vejam, leiam isso e se preocupem para que vocês possam assim treinar e corrigir. Isso são aspectos negativos. Quais são os aspectos positivos? Sorriso autêntico, nada aquele sorriso forçado. Imagina como se você estivesse conversando com pessoas. O seminário, na verdade, é uma conversa. Só que é uma conversa mais técnica, uma conversa que tem o objetivo de você expor ideias, de você ter uma discussão, e discussão, a essência da palavra, é positiva. Discutir é divergir de ideias, e divergência é interessante, e não briga. Discussão não necessariamente se atrela a brigas, a
formas ofensivas de se comunicar. Tenha calma frente a situações inesperadas, ou seja, se acontecer se você for interpelado, não reaja, simplesmente não reaja de forma abrupta, reaja de forma tranquila, respire, sempre com forma cortês e gentil, rosto erguido, que mostra segurança, palma das mãos expostas, ou seja, nada de esconder as suas mãos, assim como as pontas dos dedos. Elas demonstram muito sobre a nossa posição, ok? Como desenvolver uma boa oratória? Gente, não tem outra coisa, praticar. O que nós temos que fazer é praticar. Não adianta. Se você tem, por exemplo, a ideia de que aqueles atores de filmes, de séries, o que eles fazem? Eles têm um roteiro e eles simplesmente, exaustivamente, vão ler e se preparar simulando uma apresentação. E detalhe, você não vai aprender a andar de bicicleta se você realmente não tentar andar de bicicleta. Então, você não vai aprender a estabelecer uma boa oralidade se você não praticar essa oralidade. Ok? Como apresentar o conteúdo? Apoie-se 80% na fala e 20% no material audiovisual. Ou seja, é importante o conteúdo, a forma é só uma embalagem. A embalagem bonita, obviamente, ela enaltece o produto, mas de nada adianta uma boa embalagem se o conteúdo ele é muito raso. Então, reconhecer os slides da apresentação como recurso e não finalidade. Então, você não está utilizando os slides simplesmente como objetivo do trabalho, e sim como ferramenta para que você chegue à informação. Expressar a ideia de forma clara e objetiva, não procurar enrolar, ou seja, de você começar a construir um contexto e de repente a pessoa não saber aonde vai aplicar. Vá direto ao conteúdo e muitas das vezes a contextualização ela pode ser feita de forma bem simples e objetiva. Exemplificar sempre que possível, porque entenda, você já tem esse domínio do conteúdo em sua mente, mas muitas das vezes as pessoas que estão recebendo essa informação, elas não têm a mesma vivência que você. Então, exemplifique. Use mais imagem do que texto. Quando nós formos construir as nossas slides e apresentação, nós temos que ter a ideia que a imagem ela pode trazer muito mais referência de absorção de conhecimento do que o próprio texto. Por quê? Porque quando você traz a imagem ela passa a ter aquela representação do conteúdo fotográfico. Ou seja, aquela memória fotográfica que você vai puxar aquele conteúdo pelaquela imagem que ficou guardada na sua mente. Então, utilize linguagem clara, simplificada, racionalize o uso de elementos visuais, evite poluição visual. É importante combinar a cor do fundo e elementos gráficos quando nós estivermos montando o slide. Há de se ressaltar que toda a estruturação da apresentação ela precisa ser harmônica. Dimensionar o tamanho da fonte em função da distância do observador, ou seja, ficar muito preocupado que tamanhos pequenos, obviamente, eles geram dificuldades de leitura, assim como tamanhos exagerados também, eles destoam diante de uma apresentação. Cuidado com a ortografia, isso demonstra muito da sua forma técnica em termos da domínio da língua portuguesa. Entender que a edição, por vezes, aqui é a sua orientação, mas por vezes ela trabalha com tamanhos de fonte de no mínimo 20, ou seja, você trabalhar menos do que isso, você está forçando dificultando a visualização, usar no máximo 2 tipos de fonte para não ficar muito deturbado. Nesse caso, o menos é mais. O que isso quer dizer? Quanto menos você procurar enfeitar, mais você vai trazer uma ideia de uniformidade. Entrega de vocabulário adequado, ou seja, aquilo que condiz com aquela informação. Distribui o tamanho da letra conforme a importância do conteúdo. Ou seja, você coloca, por exemplo, o título menor do que o desenvolvimento daquele conteúdo. Então, você tem que padronizar títulos maiores do que o subtítulo, que são maiores do que o conteúdo que fala sobre aquele conteúdo ou daquele assunto. Editar textos curtos com letras maiúsculas e texto longo com letras minúsculas. Ou seja, aqui, pessoal, tem várias informações que são importantes. Obviamente, aqui também traz a ideia de quando você vai fazer o seu layout, sua apresentação,
As cores, elas também traduzem sentimentos, traduzem ideias. A combinação entre cor e letra de fundo, enfim, nós trouxemos esse conteúdo por quê? Porque diante do domínio que nós temos que ter do sistema operacional, do domínio que nós temos que ter da utilização do PowerPoint, desde a diagramação em relação a abrir novas lâminas, que são, obviamente, cada uma desses slides, de nós dominarmos para podermos criar. Enfim, pessoal, a apresentação ela vai ter uma ideia de que você se preparou para isso. E, obviamente, as ferramentas tecnológicas, elas não são o fim, mas são o meio. Elas só são as ferramentas para que nós atinjamos nossa finalidade. Criação desde títulos, inteiro teor, para que nós possamos, ao final, construir uma ideia. Aqui tem, por exemplo, esboços de como nós vamos poder construir aspectos de apresentações e ter, ao final, um conjunto de slides que vai me dar e nortear essa apresentação. Fala desde planos de fundo, ele dá orientações sobre dimensões, de como nós vamos poder fazer, por exemplo, edição de títulos, subtítulos, tópicos, subtópicos. Então, aqui é muito importante e para que nós possamos nos preparar para isso. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa disciplina. Eu, professor Adriano, quero dizer a vocês que fiquei muito feliz de poder acompanhá-los durante essa empreitada. Eu trabalho com tecnologia, mas também, diante da minha formação, eu trabalho com muitas disciplinas de humanas, legislações, de aplicações dentro da área de gestão. Então, o que nós procuramos trazer para vocês aqui é um entendimento da importância de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de aspectos de ofício, de aspectos profissionais, e diante também da necessidade do domínio dos mesmos para uma atividade acadêmica. Eu quero agradecer esse momento que nós tivemos, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que, de repente, nós possamos nos encontrar em qualquer outra disciplina do nosso curso. Fiquem com Deus, pessoal, e do bom 2021. Até logo a todos. Tchau, tchau.